De volta. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Bia. Já estamos de volta. Deu um pouco de erro aqui, mas a gente está. Vamos ver lá. Da esposa do pastor. Vamos ver. Seja bem-vinda, Eliane Oliveira. Vão enviando as flechinhas e também vão marcando lá o coraçãozinho. Nós vamos falar sobre propósito hoje. Seja bem-vinda, Carolina. Olá, pastor. Olá, Ju. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, o senhor? Pastor, não deu certo, acho que pelo alguma coisa na configuração do Instagram. Sim. Mas não tem problema. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só me ajustar aqui que eu troquei de celular. Tá bom, não tem problema. Enquanto isso, eu vou pedindo pro pessoal ir mandando a flechinha da live para amigos e familiares, marcando o coraçãozinho lá na nossa live, para que essa live seja entregue para mais pessoas. Não deixem de estar conosco, nós vamos falar sobre um tema tão importante, muitas vezes um tema que nos leva à reflexão ali, e a medo, a falta de entendimento. E hoje nós estamos aqui justamente para entender um pouco mais sobre o propósito. Então, nosso tema hoje é como entender o nosso propósito. Tá bom? Seja bem-vindo, Carla, Cleiton. E não esqueçam de enviar a flechinha para mais amigos e familiares. Tudo certo, pastor? Tudo certo. Vamos lá. Vamos sem fone mesmo. Tá. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença, pela disponibilidade do senhor estar aqui conosco. Amém, Ju. Eu que agradeço. Fico muito feliz pelo convite, né? Quero dizer que você é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Obrigado por essa oportunidade de poder, de alguma forma, levar uma palavra para mais pessoas, né? Fico muito feliz por isso. Pastor, se apresente para quem não conhece ainda o senhor. Eu sou o pastor Osmar, esposo da minha amada Wilma, pastora Wilma. Atualmente estou auxiliando o pastor Fábio na Igreja Batista da Lagoinha, né? Como a Ju já mencionou, sou co-líder de um GC, né? Possivelmente, muito em breve, a gente vai estar liderando um GC. E estamos aí na obra do Senhor para cumprir o propósito dele, né? Já que vamos falar de propósito, né? Isso é muito interessante. Viver o propósito de Deus é algo que todos nós precisamos e queremos e almejamos, né? É isso aí. Pastor, vamos lá, então. O senhor já deu o tema sobre o que a gente vai falar. Como descobrir, pastor, o nosso propósito? Porque às vezes a gente se perde. Às vezes nós nos perguntamos se a gente está vivendo o propósito ou não. Podemos ter mais de um propósito? Como saber se é propósito de Deus para nós ou é uma decisão nossa? Como saber essa diferença? Bom, vamos lá por parte, né? Primeiro, eu preciso de... esses questionamentos, eles são bem naturais e todo mundo teve e tem, né? Por exemplo, eu há um bom tempo, gostaria de saber qual era o meu propósito, né? E aí a gente, às vezes, confunde propósito com chamado, com missão, e a gente tem que separar algumas coisas. O que é propósito, né? Aí, se você for pesquisar no dicionário, né, vai ter lá uma relação de coisas que inclui dentro de um propósito, que é alvo, destino, né, intenção, né? Resumindo, propósito é tudo aquilo que eu tenho intenção de fazer, né? Deus coloca uma visão em mim, né? Ele dá uma missão e o propósito é realizar aquela missão. É algo que eu vou fazer intencionalmente, né? Para realizar algo. Ou para mim, né? Que seja pessoal, ou para um grupo, né? Ou, no caso, Reino de Deus. Missão é algo delegado por alguém, né? Chamado seria como que eu posso dizer? O chamado, ele é uma convocação, né? Que pode ser de pessoas ou, falando-se de obra de Deus, né? No caso, né? O chamado de Deus, qual que é? O chamado de Deus é para nós irmos e dar fruto, né? Mas o primeiro chamado, o primeiro propósito
do ser humano, isso é o que nós precisamos definir bem. Nós fomos criados para estar com Deus, amá-lo e adorá-lo. Esse é o primeiro chamado, entendeu? E aí, tipo assim, o propósito é tudo aquilo que Deus coloca bem forte no meu coração. Por exemplo, eu vou citar a minha vida, né? Hoje eu sou um profissional da área da marcenaria, né? Além de pastor, né? Eu auxilio na igreja como um pastor, né? Mas a minha profissão, a minha função na minha vida pessoal eu sou um marceneiro, tapeceiro marceneiro, né? Agora, por que eu tenho esse propósito na marcenaria? Né? Desde pequeno eu gostava de, por exemplo, eu cresci numa fazenda, né? E em que recursos eram limitados, entendeu? Então, eu mesmo fazia meu brinquedo, entendeu? Madeira, tal. Então, daí vem essa aptidão por marcenaria, entendeu? E, tipo, eu via alguém construindo alguma coisa que fosse de madeira, eu procurava estar perto para aprender. E aí nasceu-se o propósito de ser marceneiro, entendeu? E qual é o propósito de um marceneiro? É construir móveis ou coisas com madeira, entendeu? Esse é um propósito, entendeu? Por exemplo, um outro propósito que nasceu na minha vida. Eu tinha um propósito de um dia fazer uma faculdade. Mas antes da pandemia eu não tinha nem o segundo grau, entendeu? Mas eu tinha esse propósito no meu coração. Ou seja, era uma visão que eu tinha para o futuro, né? Era algo que eu precisava. E aí, o propósito é tudo aquilo que eu preciso fazer para realizar uma missão, entendeu? E essa missão ela pode ser dada ou por Deus, delegada por Deus, ou pode ser delegada por homens, ou pode ser um desejo pessoal meu mesmo, entendeu? Isso é o propósito, entendeu? E propósito, né? O pastor Fábio, esses dias ele falou assim, uma criança uma criança bem pequena, ela sabe exatamente o que é propósito, né? Por exemplo, uma criança vai e empurra a outra, né? E daí alguém vai perguntar para ela, o que aconteceu? Ele me empurrou de propósito, né? Ou seja, por querer, entendeu? Foi intencionalmente. Então, isso é propósito. É tudo aquilo que você realiza com a intenção para chegar a um objetivo, a um alvo, né? Se você pesquisar lá no dicionário, daí vai ter lá palavra semelhante, entendeu? Aí vai aparecer lá alvo, destino, entendeu? Ponto final, vai aparecer determinação também, vai aparecer intuição, vai aparecer decisão, entendeu? Tudo isso relacionado à mesma raiz propósito, né? E o propósito, a palavra propósito, ela vem da raiz latim, né? Que deixa eu só achar aqui onde eu escrevi. Proponere, né? Pro significa à frente, e ponere significa colocar ou expor à vista. Logo, o propósito é você ver algo, visualizar algo e colocar à sua frente e realizar, entendeu? Fazer, partir para cima e ir lá. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista, acho que uns 2 anos atrás, com o Danilo Gentili, e ele falou assim, na minha época de colegial, né, se falava assim, né, há uns anos atrás, né, época de colegial, o meu sonho era ser médico, né, isso o Danilo Gentili falando. Só que daí eu fui olhar e eram 8 anos de estudo, né, então para realizar aquele propósito de ser médico, se passariam 8 anos, né, é muito tempo, né, entre aspas, é muito tempo, né. Ele falou assim, meus amigos que tinham o mesmo sonho, depois de 8 anos, estavam todos atuando como médico. E eu, aqui. Entendeu? Então, ou seja, o propósito, ele existe para você fazer, para você decidir ir lá e concretizar o seu objetivo. Isso é o propósito. Entendeu? Chamado é a convocação, né? Por exemplo, qual é o chamado que Deus tem para todos nós? Ir e dar fruto. Vir até Ele e o adorá-lo, né? Deus não se preocupa com aquilo que nós fazemos. Deus se preocupa mais com o nosso ser, né?
O primeiro chamado é estar perto dele. O primeiro chamado é amá-lo. O primeiro chamado é adorá-lo. Esse é o primeiro chamado de todo ser humano. Estar perto de Deus e o adorá-lo. E daí surgem os propósitos. Por exemplo, eu posso ser um bom pastor, como sou lá no meu serviço. Entendeu? É um propósito. Eu sou um bom pastor lá no meu serviço. Há professores que são bons professores e bons pastores para os alunos. E assim vai, entendeu? O pastor Márcio, se eu não me engano, em uma das palestras dele, ele fala, você pode ser um bom pastor lá onde você está inserido, no meio que você está inserido. Entendeu? Seja a diferença lá. A gente vê como propósito, né, pastor? Só algo grande, né? Mas muitas vezes muito a gente grande, vê mais propósito como algo grande. Já respondendo basicamente quase que todas as suas perguntas, né? As perguntas que você elaborou aqui. Hein? Olá? Estão nos escutando? Então. Amém. Estão escutando, pessoal? Amém. Vamos lá. Então, propósito, na verdade, é tudo aquilo que... E muitas das vezes o propósito, ele nasce de um sonho de Deus, entendeu? Por exemplo, ou de um sonho meu mesmo, entendeu? Eu, no meu tempo de jovem, eu queria ser músico, né? E daí, qual que é a ideia para se chegar até ser músico? É estudar a música, né? Então, por um bom tempo, eu não tinha um instrumento, mas eu já tinha muita literatura falando sobre, entendeu? Eu tinha muita literatura falando sobre. Eu queria aprender a tocar guitarra. Então, tudo que eu via na banca de jornal, na livraria, falando sobre guitarra, eu ia lá e comprava. E eu sabia tudo de teoria. E daí, depois que eu comprei uma guitarra, né, isso foi muito tempo depois, e eu tive muita dificuldade em aprender, porque daí vem a prática, né? Mas aprendi, entendeu? Esse era o propósito, ser músico, né? Porque entre aspas. há um preparo para isso, um planejamento, né, pastor? Para exercer o propósito, há um planejamento, uma estratégia. Sim, sim. Então, eu defino o propósito como o percurso que você vai trilhar até chegar ao lugar desejado, até o alvo, né? O alvo seria o final do propósito. E como muitas vezes, pastor, a gente fica observando, vivendo o propósito do outro, sem perceber o que Deus quer para nós, ou que realmente é algo que a gente às vezes queria e que a gente abandona porque acaba olhando para o lado. Como saber se o propósito que nós estamos vivendo é nosso ou é do outro? Então, assim, no meu caso, isso já aconteceu comigo, né? No meu caso, já aconteceu comigo. O próprio Deus, né, vai colocar dentro de nós uma inquietação, uma insatisfação a respeito. E aí a gente precisa se mover, entendeu? Por exemplo, se não está satisfeito, você tem que procurar encaixar alguma coisa, começar a se questionar, entendeu? Os porquês, né, da vida, né? O porquê que é assim comigo, né? Aonde foi que eu errei, entendeu? E às vezes o propósito é exatamente, por exemplo, qual é o propósito do aluno? É treinar o professor, entendeu? Ninguém nasce sabendo nada, entendeu? Por exemplo, um pai, entendeu? Pai de primeira viagem, entendeu? Primeiro filho, né? Ele nunca foi pai, então ele não sabe ser pai. Ele vai aprender com o filho. E o filho é o grande professor dele. Entendeu? As situações que vão surgindo vai ensinando ele a ser pai, entendeu? Ele vai cometer erro, mas são os erros que vai fazer nós acertarmos, entendeu? Então, viver o propósito do outro nem sempre é tão ruim assim, entendeu? Causa insatisfação? Sim, mas talvez isso seja um plano de Deus para nos preparar para algo que seja vindouro, entendeu? E aí a gente tem que estar bem atento aos sinais que acontecem à nossa volta. E sempre acontece, entendeu? Sempre Deus dá dicas de para outro, Deus vai direcionar para um propósito maior,
entendeu? E o propósito maior é atingir pessoas, né? Acho que 1 Timóteo, capítulo 2, fala que o grande desejo de Deus é que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse é o principal sonho de Deus, que todo ser humano conheça a verdade, né? Conheça Cristo, conheça a palavra. E nós somos esses canais que Deus vai usar para atingir essas pessoas. De repente, você está inserido dentro de um propósito de alguém, mas é só porque você consegue tocar alguém que não é tocado lá naquele meio, entendeu? Então, esse talvez seja o seu propósito. E Deus sempre vai estar movendo peças. É claro que nós temos que estar aberto a isso, né? Aberto a ouvir a voz de Deus, aberto aos sinais que Deus sempre dá. E, tipo assim, no meu caso, Deus sempre coloca muito forte no meu coração o que eu devo fazer. Deus sempre coloca esses sinais no meu coração, uma convicção assim muito grande, né? Por exemplo, tenho que fazer tal coisa para alguém. Deus coloca no meu coração, é o meu propósito, entendeu? O ser humano, ele naturalmente ele é um ser sociável, né? Naturalmente ele precisa de outra pessoa, né? Há muito tempo atrás, né, eu falava assim, eu jamais quero ser rico, né? Até um dia eu ouvi alguém falar assim, você é um baita de um egoísta, porque imagine o tanto de pessoa que você pode tocar se você for rico, né? Quantas pessoas você pode ajudar? Quantas pessoas você pode promover se você for rico? Então, entendeu? A gente precisa de entender algumas coisas, desmistificar algumas coisas, entendeu? Aquela ideia de que a riqueza vai nos tirar da presença de Deus pode ser uma ideia falsa, entendeu? É claro que há uma propensão humana para isso, mas se você estiver, né, que é o principal propósito de Deus, nos unir a Ele, estar nele, a gente jamais vai o abandonar. E a riqueza só vai nos impulsionar para ajudar outras pessoas, né? E hoje eu quero ser rico, sim, com certeza. Eu acredito que a maioria tem esse desejo, mas não é para que a riqueza me torne soberbo, me torne melhor do que ninguém, mas é para ajudar a melhorar a vida das outras pessoas. Esse é um propósito. Entendeu? Perfeito. Pastor, existem propósitos que são vividos em conjunto e existem propósitos que são vividos individualmente, ou em família, ou com amigos, ou com parceiros de trabalho, ou na igreja. Existe propósito em família ou ele é sempre individual? Na verdade, eu acredito que o individual ele é bem pequeno, né? Na verdade, o maior propósito de Deus, né? Tanto é que ele instituiu família para isso, né? Projeto de socialização, né? Estar unidos, né? Tipo, Deus vai me abençoar para que outras pessoas sejam tocadas. Então, o propósito individual ele pode existir. Que nem, por exemplo, eu tenho um propósito individual, que era fazer uma faculdade. Né? Esse ano me formo, né? Era um propósito. Mas isso, de alguma forma, vai abençoar a minha família, entendeu? Porque o conhecimento me enobrece. Eu, estando enobrecido, a minha família também vai estar, entende? Então, automaticamente, o que é individual se torna coletivo, né? O que é individual, né, se torna coletivo. Eu estou lendo um livro e no livro fala exatamente isso, que se eu melhorar, se um líder melhora, tudo que está à sua volta melhora. O livro é um livro que foi lançado esse ano, né, a qual eu participei do lançamento do pastor Sanderson, né, meu ex-pastor, né, da igreja a qual eu congreguei por um bom tempo. E nesse livro fala exatamente isso, né, ecos de um legado, né. Então, tipo, se eu melhorar, tudo à minha volta vai melhorar,
entendeu? Esse é o projeto de Deus, melhorar o ser humano para que outros seres humanos sejam tocados, né? Então, o que é individual se torna coletivo, de alguma forma. Deus sempre vai jorrar para isso, entendeu? Se você melhorar, a sua família melhora, entendeu? Sempre vai jorrar no coletivo, sempre. Se a sua família melhorar, a igreja a qual você congrega vai melhorar, entendeu? De alguma forma, as pessoas serão tocadas, né? Se você melhorar, o seu serviço, o seu patrão, né? O meio a qual você vive vai melhorar, de alguma forma vai. O seu brilho vai fazer isso acontecer, entendeu? Então, eu acredito que o individual, ele sinaliza para o coletivo, sempre. Perfeito. Pastor, os propósitos de Deus, eles podem mudar de direção. Eles podem mudar de direção. De repente, Deus tem um propósito para nós de trabalhar em tal área, e de repente a gente muda e vai para uma outra área. Ou de repente a gente tem um propósito cresce com aquele propósito de ter família grande, e aí de repente não tem família pequena. Pode mudar de direção os propósitos? Pode, com certeza. Pode, com certeza. Tipo, prova disso é, por exemplo, o povo de Israel, quando estava sendo conduzido por Moisés, a ideia inicial, né, o projeto inicial era 3 dias estarem na Terra Prometida. E depois passou-se 40 anos. Ou seja, houve um tratamento no deserto por 40 anos. Eles precisavam daquele tempo, entendeu? Deus precisava separar algumas coisas, né? Preparar uma geração futura, né, para entrarem na Terra Prometida, entendeu? Então, tipo assim, normalmente Deus vai fazer algo nesse sentido, sim, entendeu? Você vai planejar, mesmo porque Salomão fala que o homem faz planos, né? E planos são projetos são propósitos, entendeu? Mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, tipo assim, muitas das vezes Deus planta um projeto em nosso coração, entendeu? E no decorrer da caminhada, isso pode mudar, isso pode se ampliar, ou pode, entendeu? Tomar um outro rumo, uma outra forma. Com certeza, eu acredito assim, entendeu? Deus vai vendo novas aptidões, pastor, no processo? Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu tô terminando designer, né? E já tô pensando em arquitetura, entendeu? Porque eu amei o negócio, entendeu? São sonhos que nascem, entendeu? São projetos que nascem, entendeu? Não significa que vou agarrar isso e vou, mas são possibilidades, entendeu? Deus pode sinalizar isso e daí a gente vai, entendeu? Deus sempre vai fazer isso. Por exemplo, quando nós mudamos para o novo prédio na igreja, né? Nossa, que é enorme, né? Tal, vamos ficar aqui 5 anos, 10 anos, né? E hoje nós vemos que essa realidade já é quase que já está pequeno, né? Quanto tempo que está vendo a realidade? Nós estamos há menos de 1 ano, né? No novo local, né? 1 ano, né? Entendeu? Então, o senhor acha que a gente pensa pequeno em relação aos propósitos de Deus para nós? A gente tem tendência a pensar pequeno? Ou você acha que... É normal pensar no pequeno. Deus é surpreendentemente exagerado no que diz respeito a quando Ele olha para nós, com certeza. Falar da graça dele, principalmente, né? Nós temos uma visão de graça que não chega nem na 10% do que significa a graça esplendorosa de Deus para a nossa vida, né? E assim com todos os projetos. Por exemplo, quando a Bíblia fala vida abundante, né? Nós imaginamos ter o suficiente, mas Deus já pensa o mais que suficiente que despeje em outras pessoas, entendeu? Por exemplo, a minha mente era muito limitada quanto a isso, né? Eu não vou ser rico porque eu posso me corromper, né? Mas ao invés de pensar em me corromper, por que eu não vou? Eu posso ajudar outras pessoas, eu posso me tornar melhor e tornar outras pessoas melhores, entendeu? Posso abençoar outras pessoas, entendeu? Eu posso
enviar pessoas para outros lugares, né? Eu posso financiar o reino de Deus em outros lugares, entendeu? Essa é uma visão que Deus me deu hoje, entendeu? Ampliar essa visão, entendeu? E ainda sou limitado, com certeza. Somos limitados, né? Pessoal, eu vou deixar aberto para perguntas sobre o propósito para o pastor. Quem quiser fazer sua pergunta, pode ir colocando aí embaixo. Pastor, eu queria que o senhor finalizasse, eu vou deixar para o senhor finalizar, em relação ao nosso entendimento do propósito. Certo. Então, tipo, propósito, né? Como eu falei no início, a gente tem que separar algumas coisas. Propósito, missão, chamado. Chamado seria uma convocação de alguém para alguma coisa, para algum serviço, né? Missão, né, faz parte do chamado, entendeu? O que você vai fazer, entendeu? O que você vai realizar. Se tratando do reino de Deus, nós temos bem definido, né? Que é tocar outras pessoas, que é amar a Deus, que é adorar a Deus, né? Esse é o primeiro chamado. E Deus está preocupado conosco, com a gente, entendeu? Com o nosso coração, com a nossa vida, entendeu? Deus nos ama, independente do que a gente faz, entendeu? O propósito é aquilo que eu vou fazer intencionalmente para atingir o meu objetivo, o meu alvo, entendeu? E esse alvo pode ser meu ou de Deus ou de outra pessoa, entendeu? Qual é o alvo da empresa que eu trabalho, entendeu? É de ter um faturamento X, entendeu? E eu faço parte desse projeto, desse propósito. Então, eu vou estar inserido dentro desse propósito, dessa empresa, desse lugar, para atingir aquele objetivo, entendeu? Lá na faculdade, qual é o propósito do aluno? É tirar 10 em todas as matérias. O que ele precisa fazer? Deitar em cima do livro e ralar, estudar, entendeu? Para chegar a qualquer lugar, é o propósito. É fazer intencionalmente o que se tem que ser feito, entendeu? Tomar a decisão de ir. Ou você pode tomar a decisão de simplesmente não ir, e pronto, né? E missão é aquilo que nós temos para fazer, o que foi delegado, entendeu? Vá e dê fruto. Então, essa é uma missão. Então, vá e faça discípulo. Essa é uma missão, entendeu? O chamado eu fui chamado para... Mas nós temos que ter em consideração o primeiro chamado de todos, que é adorar a Deus, amar a Deus, e as outras coisas ele vai acrescentando na nossa vida. Perfeito, pastor. Pessoal, vocês que não assistiram a live desde o início, eu vou deixar gravada a live aqui embaixo. Para vocês pegarem aí os pontos que nós falamos. O pastor falou muita coisa interessante sobre conviver com pessoas que de repente nós não entendemos o motivo pelo qual tá ali convivendo, e essas pessoas estão nos ajudando nesse propósito, sobre o conceito de cada item, propósito, missão. Então tem muito assunto, tem muito conteúdo aí legal que vocês podem aí levar para a vida de vocês, tá? Pastor, muito obrigada. Vocês têm alguma pergunta? Pastor, muito obrigada. Eu queria chamar vocês para a nossa quarta-feira. A gente tem live novamente. Nós vamos falar sobre glúten com a Karen Justo, inclusive, que está aqui na live. Ela é proprietária do Cabio. A gente vai falar sobre mitos e verdades sobre doença celíaca. Pastor, super obrigada pela sua disponibilidade. E a gente vai seguindo com mais temas aí para o senhor ouvir novamente por aqui, viu? Amém. Ju, eu que agradeço essa oportunidade, muito feliz por estar aqui, né, participando de alguma forma, tocando pessoas, né, levando uma palavra, né. O seu propósito é muito fantástico, entendeu? Eu nem sabia que existia essa linhagem, né, na nutrição, tratando de doenças específicas. Esse é um propósito seu, né, e com certeza dá a segunda chance para outras pessoas, para terem saúde, para viverem saudáveis, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E Deus, o propósito de Deus sempre é esse, dar uma segunda chance para as pessoas, né? Sempre Deus vai agir dessa forma. Amém. Eu sou grato por essa oportunidade, tá? Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui. Queria saber como fazer para mostrar para uma pessoa que não enxerga o propósito dela e acha que não tem nenhum. É meio difícil. Porém, por exemplo, você pode ser um canal de Deus
como mostrar para essa pessoa, né? O seu propósito é esse, mostrar, né? E aí você vai ter que ser muito usado por Deus para levar essa pessoa a entender isso. Por muito tempo, né? Eu fui impulsionado porque eu achava assim, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Por muito tempo. Isso é como se diz, era algo que estava embutido na minha mente, entendeu? Para tirar isso, né, algumas coisas que nós podemos usar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida, ela traz renovo, ela amplia a visão, né? Então, é ministrar essa pessoa e ter muita paciência, não desistir dela. Se você sabe que ela tem um propósito, que ela tem um potencial, vai ter que trabalhar em cima disso, né? Não é tão fácil assim, né? Descobrir o que acontece, que essa pessoa primeiro entender por que ela pensa dessa forma, entendeu? Por que ela acha que ela não tem propósito, né? Porque todos nós temos propósito. Começar pelo primeiro propósito, né? Que é amar Deus, adorá-lo e estar com Ele. Esse é o primeiro propósito, o primeiro projeto do ser humano. Deus criou esse propósito para todos, entendeu? Quando ele diz assim que o sonho de Deus, né? Que a vontade dele é que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade, é isso. Você conhecendo a verdade, você vai estar liberto. Você vai abraçar alguma coisa, entendeu? Uma frase que tem no livro a qual eu citei, o livro chama-se Ecos de um Legado, né? Uma frase que diz lá é assim: se você não tem um propósito para viver, então você não é digno. Não, se você não tem um propósito para morrer, né? Algo que você vai dar à vida, então você não é digno de viver. É tipo isso, pode parar por aí mesmo, entendeu? Então, assim, a gente precisa procurar, buscar o nosso propósito. Para que eu vi? Para que Deus me criou? Para que estou inserido aqui nesse lugar onde eu estou? Entendeu? De repente, o propósito dessa pessoa é treinar outra pessoa. Entendeu? De repente, a gente está como meros treinadores, entendeu? Como um filho, uma criança, entendeu? Que está treinando um pai de primeira viagem. Entendeu? Ensinando um pai a ser pai. Entendeu? E pegando o que o senhor falou lá atrás, às vezes o propósito está nos dois, né, pastor? Você falou isso lá no começo. O propósito não está só em você, mas em você está sendo modificado por ele. Achei muito interessante o que o senhor falou ali atrás. Às vezes você também está sendo modificado pelo outro, né? É a tal da coisa. Quem está lapidando quem? Né? Quem está lapidando quem? Na verdade, às vezes a gente acha que a gente está ensinando e a gente está mais aprendendo, mais absorvendo do que ensinando, né? Essa é uma realidade. Esse é um propósito que Deus faz com todo ser humano, entendeu? Nenhum ser humano ele é 100% completo, né? Então, eu sempre vou aprender com a Ju sempre vai aprender comigo, entendeu? Eu sempre vou aprender com a minha esposa, entendeu? Minha esposa sempre vai aprender com o Pedro, entendeu? Com o João, com o pastor sempre vai aprender com os discípulos dele, entendeu? Então é isso. E esse é o nosso propósito. Viver em comunidade. Pode falar. Desculpa, pastor, eu interrompi o senhor. Não, pode falar. A live já valeu por esse ponto, pastor, porque eu acho que é uma coisa que a gente não para pensar, né? Que é uma junção de todo mundo ali. Verdade. É o famoso barulho, né? Daquela junção, né? Quando Deus move o vale dos ossos secos, né? Os ossos que relam nos ossos fazem aquele barulhão todo, né? Se lapidam, entendeu? Para chegar a algum lugar. Se consertam, né? Depois se unem e forma-se um grande exército. É exatamente isso. De repente, Deus está usando, e ele faz isso muito bem, todas as situações, né? Adversas, favoráveis, para de alguma forma nos ensinar, entendeu? Quando eu não estou aprendendo, eu estou ensinando, entendeu? De alguma forma, né? A reação e a ação, ela tem esse poder de... E a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Perfeito. Pastor, super obrigada.
Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer falta no GC. Um grande abraço. Beijo, Ju. Os dois, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que finaliza?